Meu amigo, jogar na seleção brasileira, cara, a gente sabe que é um sonho aí de todo jogador brasileiro, né, cara? Até muitos estrangeiros também sonham em um dia poder vestir a camisa mais campeã aí das Copas do Mundo. E claro que não é nada fácil chegar lá na seleção brasileira e muito menos ainda chegar a disputar uma Copa do Mundo com a seleção brasileira, porque não basta vestir a camisa da seleção, tem, claro, que disputar a Copa do Mundo, onde estão os melhores jogadores, as melhores equipes, onde todo mundo quer brilhar e fazer o seu nome aí na história do futebol. E a gente sabe, né, meus amigos, que a seleção brasileira sempre teve muitos e muitos nomes importantes pro futebol, craques, craquíssimos aí que marcaram o nome na história, inclusive o maior de todos os tempos, o nosso Rei Pelé. Tivemos outros aí como Zico, Bebeto, Romário, Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. Bicho, quem é que não lembra aí dos laterais? Branco, Roberto Carlos, Cafu, Michael, Cicinho, cara, Marcelo, Daniel Alves aqui que ainda tá até hoje na seleção. Volantes como Gilberto, Emerson, tivemos Rivaldo também. Cara, é muito jogador fera que nós temos aí na nossa seleção brasileira e outros que passaram aí anos, né, vestindo a camisa da seleção. Mas, meus amigos, recentemente aí a seleção tá passando por um certo problema aí em relação a uma das posições, né, que é justamente a lateral direita, cara. A lateral direita tá dando uma certa dorzinha de cabeça aí pro nosso Tite, mas existem alguns nomes aí que a gente pode estar colocando como possíveis soluções aí pro nosso técnico da seleção, que já falou que esse ano é o seu último ano aí no comando, né, da seleção brasileira. E claro que a gente quer que ele se despeça da seleção, vencendo aí, quem sabe, a Copa do Mundo e nos trazendo o Hexa, né, mundial. E aí, meus amigos, a gente chega justamente nessa discussão. Será que realmente o Daniel Alves está preparado para jogar mais uma Copa do Mundo, cara? Será que ele vai aguentar esse tranco aí, bicho? Porque, cara, a gente sabe, Daniel Alves tá lá no Pumas, futebol mexicano não tem lá seu prestígio como jogar na Europa, ou até mesmo o futebol brasileiro, ao meu ver, cara, tá bem acima aí em nível do que o futebol mexicano, né? A gente pode ver isso aí no Mundial, cara, a gente quase nunca vê um time aí do México chegando lá na final do Mundial, sempre a gente vê um brasileiro e um europeu chegando na final, né, do campeonato mundial, aí aquele campeonato em que os campeões aí dos continentes vão lá disputar, né, para ver quem é o campeão mundial. A gente sempre tem lá Flamengo, Palmeiras também, recentemente. Nós temos sempre times brasileiros, São Paulo, Corinthians, e os times mexicanos, cara, já faz um tempo que a gente não vê aquele holofote em cima dos times mexicanos. Até mesmo os jogadores, que o México já teve uma boa seleção, mas ultimamente a gente vê que o futebol mexicano não tá tão em alta assim como já esteve aí em outros tempos, né? E aí, meu amigo, fica aquela dúvida, será que o Daniel Alves, jogando lá no Pumas do México, que tem um nível de futebol abaixo do futebol brasileiro e do futebol europeu, vai conseguir segurar sua vaga aí para a Copa do Mundo? Na última seleção ele não foi nem chamado, o Tite usou ali uma desculpinha e deixou ele de fora, e ele inclusive rebateu, falou que está 100% preparado, mas a verdade é que nem mesmo de lateral direito o cara tá jogando. Daniel Alves está jogando ali de meio campista lá no Pumas. Já tem aí suas 10 partidas, ainda não marcou nenhum gol, mas deu aí 3 assistências. Mas a gente sabe, galera, que de meio campista o Daniel Alves vem insistindo em jogar desde que chegou aqui no São Paulo. E a gente também sabe que ele não saiu lá muito bem amistoso com o tricolor paulista, que inclusive ainda tá pagando uma grana aí pro Daniel Alves. Mas claro que a gente não vai questionar a história do cara, tem uma moral gigante, já jogou demais no Barcelona, Juventus, Paris Saint-Germain, teve sua passagem, começou até boa no São Paulo, depois voltou lá para Barcelona. Atlético Paranaense teve interesse no jogador, mas enfim, ele preferiu ir para o Pumas, tá lá no futebol mexicano, e eu não sei não, hein? E é por conta dessa dúvida aí que o Tite tem e que nós também temos. Eu confesso para vocês que eu sou mais
adepto aí a um novo chamado aí de um jogador diferente para ocupar a posição do Daniel Alves. Não sei nem mesmo se eu levaria o Daniel Alves como reserva para a seleção, visto que é um campeonato bastante importante e que a gente precisa ter todas as peças possíveis à disposição e 100%, né? Então, eu separei aqui alguns nomes para trazer para vocês de jogadores que podem substituir aí o Daniel Alves na Copa do Mundo de 2022. E claro que eu tenho aqui um nome que, meus amigos, não é porque eu amo esse time aqui não, é porque o cara realmente merece demais, tá? Ser o lateral da seleção. Pelo menos um reservinha ali cabia para esse cara, mas fica aí comigo que já eu vou te falar quem é. Antes da gente começar a falar sobre os laterais, galera, quero te pedir, tu que é novo aqui no Resenha Esportes, quero te pedir para deixar o teu like aqui, tá? E se inscrever aí também, né? Esse canal aqui é novo pra gente bater um papo. E se tu tá gostando desse vídeo, eu sou o Marcelo Guedes e eu vou sempre te trazer aqui notícias e curiosidades sobre o futebol. Então, vem comigo que a gente vai falar aí quem são esses caras aí pra vaga do Daniel Alves. Bom, começando aqui pelo cara que é o mais provável que vai assumir a vaga dele, que é justamente o Danilo, né? O Danilo que tá jogando na Juventus, já teve passagens aí pelo Manchester City, também pelo Real Madrid. A gente sabe que o Danilo não é lá um cara tão criativo, tão ofensivo, mas é um cara que cumpre bem o papel que é pedido aí pelos seus técnicos, né? Pelos seus comandantes. Não é um cara tão brilhante, mas cumpre muito bem aí tudo aquilo que lhe é passado. Então é um jogador de confiança assim do Tite e também lá do técnico da Juventus. Passando agora para o futebol inglês, nós temos aí o Emerson Royal, que está jogando pelo Tottenham. O Emerson Royal, cara, é um jogador aí que atua também como ala lá no Tottenham, né? É um jogador aí que é bastante interessante, tem bastante força física, bastante fôlego, né? E também é um jogador que é bastante equilibrado ali na questão de ataque e defesa. Então é certeza que ia também caber muito bem aí na seleção brasileira. Porém, meus amigos, essa característica aí do Emerson Royal ser um ala e tudo mais não é muito bem o que o Tite procura, porque o Tite quer um cara que seja mais construtor. E o Emerson Royal já tem essa característica aí mais de ala. E aí é que pega e acaba pesando pro lado não positivo aí em relação ao Emerson Royal. Passando agora para o futebol português, nós temos aí o Gilberto, né, que atualmente está jogando aí no Benfica, foi revelado pelo Botafogo, passou por equipes como o Inter, como o Fluminense. É um jogador que há 2 anos, né, desde 2020, vem sendo bastante importante para a equipe do Benfica e recentemente aí foi elogiado pelo técnico Tite. Abre aspas aí para ele. Para a lateral direita nós temos o Danilo, o Emerson, Daniel Alves, o Militão, que também pode jogar ali. Temos o Gilberto, que está retomando uma boa fase, já tinha ido bem no Fluminense e agora está em alta no Benfica. Essas foram as palavras aí do nosso técnico Tite lá pra galera do Flow Sport Clube. E agora, meus amigos, a gente vai chegar aqui onde eu queria chegar. Eu quero já te pedir pra tu deixar o teu like aqui antes de eu te falar esse próximo nome e se inscrever aí no canal, tá? Quem não gostar, meu amigo, infelizmente essa aqui é uma opinião e eu coloquei ele aqui por conta própria nessa lista e eu quero saber a tua opinião nos comentários aqui abaixo sobre Iago Pikachu, meu amigo. Iago Pikachu na seleção, por que não? Por que não? Aonde o cara passa, o cara é artilheiro e destaque. Então me fala, por que não testar o cara na seleção? O Iago Pikachu é meu conterrâneo, nascido em Belém do Pará e começou aí no futebol aos 9 anos, fazendo a base na equipe da Tunaluso, mesmo time aí que revelou Paulo Henrique Ganso.
O Iago Pikachu chegou em 2005 ao Paysandu, onde ficou até 2012, onde ele finalmente estreou aí como jogador profissional. Ficou de 2012 até 2015 pelo Paysandu e, meus amigos, ele já começou aí no profissional fazendo um tremendo barulhão. Logo quando chegou, para vocês terem uma ideia, ele foi aí selecionado, escolhido como jogador revelação do Campeonato Paraense 2012. Já em 2013 conquistou seu primeiro título paraense com o Paysandu. Além disso, também marcou história no Paysandu, sendo o terceiro jogador que mais marcou gol aí no século 21. Detalhe, o cara lateral direito, hein? Em 2015 também ele foi eleito melhor jogador do Campeonato Paraense e também foi para a seleção do Brasileirão da Série B em 2015 como o melhor lateral direito da competição. Fora isso, fez gol olímpico no ABC, fez gol de falta contra o Fluminense no Maracanã lotado e também fez gol ali em cima do Botafogo numa vitória do Paysandu de 3-2 em cima do Botafogo, com gol e assistência do Iago Pikachu. Realmente, meus amigos, Iago Pikachu desde o início é artilheiro e é um cara fera demais no futebol. Não à toa que em 2015, depois de tanto barulho que ele fez na Série B, ele recebeu aí a sondagem de alguns clubes, inclusive Flamengo, que não estava muito bem das pernas naquela época. Então o Iago Pikachu resolveu aí ir para a equipe do Vasco, Vasco da Gama, né? Já chegou por lá também fazendo barulho, como sempre. E para vocês terem uma ideia, ele no Vasco também fez história, meus amigos. Lá ele foi campeão carioca, lá ele foi lateral que mais marcou gol com a camisa do Vasco. Ele também lá bateu o recorde, pois é o jogador que mais vestiu a camisa do Vasco aí no século 21. Para vocês terem uma ideia, ele também foi eleito melhor lateral do Cariocão de 2018. A gente sabe que de 2016 a 2020 ele ficou no Vasco, também foi artilheiro lá, foi campeão, como já falei, por onde ele passa é artilheiro e é campeão, e não poderia ser diferente quando ele foi, enfim, para o Fortaleza. E lá no Fortaleza ele fez o que ele sabe fazer de melhor, ser campeão e ser artilheiro. Lá no Fortaleza, quando ele chegou em 2021, ele de cara logo já foi campeão cearense, tanto em 2021 quanto em 2022. Lá também foi campeão da Copa do Nordeste e não parou por aí. Ele foi escolhido lateral da seleção da Copa do Nordeste e também foi escolhido aí o lateral da seleção do Brasileirão, ou seja, foi o melhor lateral direito da Série A. Foi lateral, o melhor lateral direito da Série B no Paysandu, foi o melhor lateral direito com a equipe do Fortaleza na Série A. O moleque não é fraco e me diz aí se ele não merecia uma vaga nessa seleção. Além também de todos os gols que ele fez, tanto no Cearense, na Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Brasileirão e Libertadores, claro que ele também ainda deu 16 assistências aí durante a sua passagem pelo Fortaleza. Na temporada atual, meus amigos, Iago Pikachu tem 17 gols e 8 assistências. Só para comparação, galera, como eu falei mais cedo, Daniel Alves não tem nenhum gol e tem 3 assistências. É para vocês terem aí mais ou menos uma ideia. Na temporada passada, o Daniel Alves teve 1 assistência e 4 gols em 23 jogos. Já o Danilo, na temporada passada, 21-22, teve 2 gols e 3 assistências em 38 jogos. Para vocês verem aí o nível em que o Iago Pikachu se encontra. Detalhe, hein? Jogou também o mesmo campeonato aí que o Daniel Alves, né? Jogou aí o Brasileirão. Daniel Alves não jogou muito tempo lá no Barcelona, não, né? Enfim, eu acho aí que o Iago Pikachu tinha sim uma vaga na seleção, mas eu quero saber a tua opinião aqui nos comentários. Bom, meus amigos, o vídeo foi esse, espero que vocês tenham gostado. Não esquece, eu sou o Marcelo Guedes e eu conto aí com a tua inscrição e com o teu like se tu curtiu esse vídeo. Também, se tu não concordar e tiver outro nome melhor aí, pode comentar aí embaixo que eu faço questão de responder vocês. Fechou? Eu sou Marcelo Guedes e a gente se vê no próximo vídeo. Esse é o canal Resenha Esporte. Te vejo no próximo vídeo. Tamo junto e valeu!